Olá a todos e a todas. Que oportunidade abençoada temos de estar juntos novamente para mais um estudo. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Para quem ainda não sabe, meu nome é Eliana, eu faço parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Quero convidá-los para fazer uma leitura do nosso pequeno, grande livro, Minutos de Sabedoria, de C. Torres Pastorino. O estudo a reflexão, melhor dizendo, é do item 186. Não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga o seu caminho, confiante e sereno, e descobrirá Deus em tudo. A vida é eterna. Deus está em nós, está em tudo, em todos. Convido-os agora para a nossa prece inicial. Vamos manter serenos nosso coração e nossa mente. Se for bom, feche seus olhos junto comigo e vamos elevando o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pela oportunidade da vida, pelo trabalho, pela família, por tudo que somos, tudo que temos, conquistamos, e que as conquistas nos auxiliem a evoluir, a aprimorar o nosso espírito, as nossas relações com a família, com os amigos, enfim, com a sociedade, com todos. Se algo ainda não conquistamos, que possa nos dar mais serenidade, como um trabalho, como o alimento, um teto, que não percamos a esperança, que o nosso anjo de guarda seja fortalecido e possamos perseverar no teu amor. E assim, nesse sentimento bom, gostoso, vamos pedindo licença para iniciar o estudo de hoje. Que estejamos sempre fortalecidos, confiantes no teu amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O estudo de hoje vai tratar da questão 941, que está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata do que mesmo? Trata das esperanças e consolações. Manter a esperança, ser consolado, consolar o outro. Olha quanta coisa boa. O primeiro capítulo, que trata das punições e prazeres terrenos, é o que contém esta questão que vamos hoje estudar, a 941. E ela também acaba fazendo menção à questão 730, que está um pouco para trás, que vamos tentar também tratar um pouquinho. Mas antes de começar o estudo, eu quero contar uma história para vocês.
uma história que chegou para mim através da revista super interessante online, onde tem uma matéria a respeito da morte, que está assinada por Maria Fernanda Vomero. Ela é autora deste artigo que trata da morte. E nele eu encontrei a seguinte história. Há muito tempo, no Tibete, uma mulher viu seu filho ainda bebê adoecer e morrer em seus braços, sem que ela nada pudesse fazer. Desesperada, saiu pelas ruas implorando que alguém a ajudasse a encontrar um remédio para curar a morte de seu filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher procurou um mestre budista. Colocou o corpo da criança a seus pés e falou sobre a profunda tristeza que a estava abatendo. O mestre, então, respondeu que havia sim uma solução para a sua dor. Ela deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda. A mulher partiu exultante, muito feliz, em busca da semente. Foi de casa em casa, sempre ouvindo as mesmas respostas. Muita gente já morreu nessa casa. Desculpe, já houve uma morte em nossa família. Aqui nós já perdemos um bebê também. Depois de vencer a cidade inteira sem conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher compreendeu a lição. Voltou ao mestre e disse: o sofrimento me cegou a ponto de eu imaginar que a única pessoa que sofria nas mãos da morte era eu. Então, irmãos e irmãs, quem nunca passou, né, pela lição, pela professora morte, pelo momento da separação, pela passagem de um ente querido, de um amigo, amiga, para o plano espiritual. Ou quem ainda, de repente, não está lutando com uma doença, com um mal, né? Esses tempos que vivemos com a pandemia, questões relativas ao câncer, enfim. Quem de nós não passou por uma situação que envolva a morte ou a iminência da morte? Pois é, amigos, nossa jornada é tal qual uma viagem. Temos a passagem de ida, vamos até o local, no caso a Terra, planeta de provas e expiações, mas temos um dia também de retornar, de pegar nossa passagem de volta, retornar ao plano espiritual e seguir com a vida eterna, a vida que continua. Isto é o que nos ensina a doutrina espírita e que nós também encontramos, por exemplo, num dicionário, quando ele coloca que, vejam que interessante que eu encontrei no dicionário, quando ele coloca que a morte é passagem da alma que estava ligada ao corpo material para o plano espiritual. Ou seja, é o deixar da vestimenta material do nosso corpo físico, desligar-se dele, ter os cordões fluídicos prateados, né? Desligados pelos nossos irmãos espirituais, pois o nosso corpo já não mais se adequa às nossas necessidades de vida neste planeta, e retornar à espiritualidade,
acompanhados por eles, muitas vezes por um ente querido, amado, que nos ajuda nesse processo de passagem, de retorno à nossa vida verdadeira. Somos espíritos. Lembremos sempre disso. Não somos, como espíritas, insensíveis, não é isso. Sentimos dor, choramos, sentimos saudade grande, mas na doutrina encontramos consolo. Encontramos com o Cristo que consola, uma doutrina consoladora. Temos a certeza da continuidade da vida, pois através do que já alcançamos, através dos estudos de Kardec e de outros irmãos que também trazem para o nosso conhecimento suas obras, ditadas, psicografadas a partir de algum irmão que os auxilia, já temos conhecimento que há vida na espiritualidade. Que no plano superior a vida segue, continua, o trabalho segue, a jornada segue. É uma separação, sim, mas momentânea. Tenhamos fé, não nos abalemos, encontremos forças em Jesus, na doutrina, nos familiares, nos amigos e caminhemos confiantes. E aí, eu vou lá na questão 941, que diz o seguinte: para muitas pessoas, o medo da morte é uma causa de perturbação. De onde vem esse medo se elas têm o futuro pela frente? E aí, a espiritualidade nos responde assim, O medo que aparece, o temor, esse receio, ele vem muitas vezes daquilo que a gente tem como contexto de vida, de existência, um contexto que tem aí muito das crenças judaico-cristãs, de visões dogmáticas, em que a morte, desde a infância, o ser é acostumado com a ideia, de que a morte é algo duro, é um fim, se encerra, é vela, é caixão, é roupa preta, é choro. Houve uma época até que haviam pessoas contratadas para ir aos velórios e chorar muito pela pessoa que estava ali já terminando a sua existência corporal. Então, com isso tudo, nós somos criados desde pequeno com essas ideias. E isso gera o quê? Tem a dor, tem a tristeza, tem a cor preta, o roxo, o peso, o desespero, como se aquilo que acontecia ali não fosse natural, não fosse uma lei natural. Um dia partimos, um dia este corpo não mais nos servirá. Diferente das crenças dos povos do Oriente, em que muitos lá acreditam nessa vida espiritual, e até se alegram no momento da partida, entendendo que aquele irmão cumpriu a sua tarefa, concluiu e agora vai retornar à espiritualidade. Fora isso, aquelas ideias de inferno, de paraíso, Quem foi bom vai para o inferno. Ai, desculpa. Quem foi bom vai para o céu. E quem foi mal vai para o inferno. E aquela ideia muito pesada, carregada, também do diabo, das chamas. E entendendo que nem sempre se é bom o bastante, que é difícil, que temos aí um Deus muito rígido e rigoroso, que a gente não vai conseguir sair daqui e ir para um lugar melhor, que a gente vai mesmo para o inferno. E ali as chamas eternas consumirão e aquela pessoa ficará nessa situação, porque ela entende que o pecado é algo que ela não conseguirá superar. Esta é grande parte da visão que recebemos aí
pela cultura em que vivemos, em que estamos imersos, e a espiritualidade coloca o que o homem quer, se desde a infância é criado com essas ideias. Não haveria outro caminho, outro jeito, a não ser pensar dessa forma. Mas tem jeito, tem jeito. E aí eles continuam, né? Quando, né, estas crianças que são criadas desta forma, com essas ideias, crescem, elas vão, claro, se tornar adultos. E se tornando adultos, homens e mulheres, elas podem partir para duas condições. Um lado é aquele dos que não aceitam e consideram essas ideias todas que eu trouxe aqui, da dor, do absurdo, do ir para o inferno, né, ou para o céu, de queimar nas chamas eternas, enfim. Elas consideram tudo isso tão absurdo, que elas se tornam pessoas na condição de ateu ou de materialistas. Desse modo, elas acabam sendo levadas a acreditar que além da vida não tem mais nada, nada existe. Morte é fim e acabou. Mas tem outros que persistem na crença da infância, acreditando no céu, no inferno, que o pecado não vai ter jeito, que de repente vai ser muito difícil alcançar um céu, né? E tem ainda, né? Eu acrescentaria aqui, né? Tomo a liberdade de dizer, tem ainda outros que, conhecendo os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita, né? Ampliam o seu olhar, sua visão, e tem esperança na eternidade, que o espírito retorna à pátria espiritual, que há sim algo além, que a vida aqui não é única, que há ainda algo além. Continua ainda a espiritualidade na questão 941, colocando assim: aquele que é justo não teme a morte. Ele tem fé, ele acredita no futuro, ele tem esperança numa vida melhor. E pela caridade que ele conhece e pratica, ele tem a certeza que não encontraremos no mundo espiritual nenhum ser, mas nenhum, do qual a gente, né, enquanto justo, enquanto homem de bem, aquele que a gente conhece também do Evangelho segundo o Espiritismo, que não será encontrado ninguém na espiritualidade que se possa temer o olhar. E aí, a espiritualidade faz uma menção sobre o que já foi nos dito lá na questão 930. Digo, creio que não a espiritualidade faz essa menção aqui, peço perdão, mas Kardec nos chama atenção para a questão 730. Na questão 730, o que nós temos? Nós temos o seguinte: essa questão está lá no capítulo que trata da lei da destruição. A questão 730 ela traz assim: se a morte nos conduz a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, ela deveria ser mais desejada do que temida. Pois é. Por que, então, o homem tem por ela um horror instintivo que o faz ficar apreensivo? Aí a espiritualidade nos explica assim: nesta lei de destruição. E o que diz também lá, antes da 730, a lei de destruição. A lei de destruição é uma lei natural e ela diz que é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. No sentido deste temor da morte, né? Já que
se a morte é uma esperança de futuro, enfim, e todos deveriam enxergá-la com outros olhos, nesta questão 730, a espiritualidade nos traz assim: o homem tem nele o instinto de autopreservação, de prolongar a sua vida, de cumprir a sua tarefa. Isso trazemos, né, da vida espiritual quando aqui encarnamos. Isto faz parte do instinto de conservação, que está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata também da lei de conservação. Sem esse instinto de conservação, o homem entraria naquele desânimo, né? Ficaria desanimado, seria difícil cumprir a tarefa que veio aqui cumprir, ou seja, dar conta de alcançar mais um degrauzinho na sua evolução. E esse instinto de conservação, ele vai sustentar o homem nas provas. Existe uma voz secreta, íntima, lá no homem, que o faz temer a morte, que está ligada a essa questão aí do instinto de conservação e, por outro lado, a lei de destruição, onde tudo precisa, né, se renovar, se regenerar, transformar-se. Mas todos são fadados ao progresso. E o que pode ser um perigo, uma ameaça, né, no caso da morte, acaba sendo para o homem uma advertência, que aproveite o tempo, esse medo, né, esse temor, ele acaba sendo uma advertência para que aproveite o tempo que Deus concedeu. Mas muitas vezes o homem ingrato acha que isso vem da sua boa estrela, da sua boa sorte. Quanto orgulho ainda, hein? Quanta vaidade. E não atribui ao Criador, né, este sentimento, essa sensação que ele tem. Voltando na questão 941, a gente ainda encontra um comentário de Kardec, onde ele fala do homem materialista ainda muito ligado ao corpo, mais ao corpo do que à vida espiritual, e estando mais ligado ao corpo, né, ele valoriza muito essa oportunidade, né, de vida, né, ele dá maior valor à vida que vive na Terra, né, onde está ali passando por penas, né, por dificuldades, enfim, mas também tem gozos, do que a vida espiritual, que é a vida real, verdadeira, né? E ele acredita que encontra na sua ilusão felicidade plena, boa ali por estar encarnado na Terra. Só que ele esquece que essa satisfação, ela é momentânea. É uma satisfação momentânea para todos os seus desejos. Ainda assim, a alma vive preocupada, angustiada, constantemente pelas dificuldades que tem na vida. Aí vem a ansiedade, que se torna uma tortura sem fim, a morte assusta, ele acaba descambando ou pela dúvida no futuro, ou ele acredita que vai deixar na Terra todas as afeições e esperanças. Quanta ilusão, quando não conhecemos ainda dos ensinamentos que o Mestre nos trouxe, que a doutrina nos trouxe. Temos que nos aprofundar, estudar e, estudando, praticar, sobretudo o bem, a caridade. Já quando o homem alcança uma condição de maior desenvolvimento moral, é o homem que se elevou, continua Kardec. E esse homem que se elevou, ele já experimenta, estando encarnado ainda na Terra, prazeres que o homem que está ligado à matéria, o homem mais materialista, desconhece. O homem moral, ele consegue moderar os seus desejos
ele dá ao seu espírito calma, serenidade. E, com isso, ele alcança felicidade, ele sente-se feliz pelo bem que faz. Para ele, este homem mais moralmente desenvolvido enquanto encarnado ainda, para ele não existem decepções e contrariedades. Está tudo certo. Estas decepções e contrariedades sequer chegam a passar pela sua alma. E se passam de alguma forma, melhor dizendo, se elas passarem de alguma forma, ele não vai ter delas nenhuma impressão. Nada o marcará, magoará, o derrubará na sua fé e na sua esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos quase concluindo o nosso estudo aqui. E aí eu quero trazer uma menção de Haroldo Dutra Dias numa palestra que pude ver. Aliás, 2 menções sobre o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Uma delas, um estudo, uma palestra que ele nos traz com o tema E a Vida Continua, onde ele apresenta um estudo que ele fez da obra de Francisco Cândido Xavier. Aliás, a palestra é o nome homônimo de um dos livros, né, de Chico, inspirados por André Luiz. Então, ele faz essa análise, né, da contribuição do espírito de André Luiz para conhecimento da vida no plano espiritual e os grandes ensinamentos que ele compartilhou conosco. Então, quando ele traz isso, né, colocando sobre a continuidade da vida, ele nos traz novos olhares sobre estas obras e podem nos auxiliar na jornada, na nossa caminhada. Numa outra palestra que assisti de Haroldo, ele traz o seguinte: uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desespero do túmulo. E ele coloca que nós encontramos esta ideia lá na introdução do Livro dos Espíritos. Olha que bênção. Para encerrar, quero trazer para nós uma pequena reflexão de Francisco Cândido Xavier, que também vai bem ao encontro do que encontrei quando estudava numa palestra de Raul Teixeira, numa outra de Rossando Kingsley, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, em tantas contribuições que nos ajudam a ser melhores, a encarar melhor o momento da separação. E assim diz Chico: a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Amado Jesus, nós te agradecemos a bênção desta oportunidade. Muita gratidão. Para concluir, fazemos agora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal que ainda persiste. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Este foi o nosso estudo de hoje, questão 941 do Livro dos Espíritos. Espero ter contribuído, deixando como dicas várias palestras que podemos encontrar na internet, de Haroldo Dutra Dias, de Divaldo, Raul Teixeira, Rossando Kilingey, enfim, tantos palestrantes espíritas que nos auxiliam na caminhada e também, é claro, né, nas obras de Chico, nas obras de tantos, nas obras de Divaldo e outros tantos aí que têm contribuído, e também, evidentemente, no Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Nessas salutares leituras encontramos aí elementos que nos ajudam na caminhada e nos fortalecem perante a questão do temor da morte. Gratidão a todos, fiquem bem, excelente semana, grande abraço. Muito obrigada.